O que a Bíblia diz a respeito dos anjos? Anjos são seres espirituais que têm inteligência, emoções e vontade. Isto é verdadeiro tanto para anjos bons quanto para anjos do mal. Os anjos possuem inteligência. Mateus capítulo 8, versículo 29, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Demonstram suas emoções. Lucas capítulo 2, versículo 13, Tiago capítulo 2, versículo 19, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, e demonstram que têm vontades. Lucas capítulo 8, versículos 28 a 31, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26, e Judas capítulo 1, versículo 6. Os anjos são seres espirituais. Hebreus capítulo 1, versículo 14, sem um corpo físico real. O fato de não terem corpos não muda o fato de terem suas personalidades. O mesmo ocorre com Deus. O conhecimento dos anjos é limitado por serem criaturas. Isto significa que eles não sabem tudo que Deus sabe. Mateus capítulo 24, versículo 36. Entretanto, parece que têm um conhecimento maior do que os humanos. Isto pode ocorrer por 3 razões. Primeiro, os anjos foram criados como uma ordem superior de criaturas no universo em comparação aos seres humanos. Por este motivo, é de sua natureza possuir maior conhecimento. Segundo, os anjos estudam a Bíblia e o mundo de forma mais completa que os humanos e assim obtêm conhecimento. Tiago capítulo 2, versículo 19 e Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Terceiro, os anjos adquirem conhecimento através da longa observação das atividades dos seres humanos. Diferentemente dos humanos, os anjos não têm que estudar o passado. Eles o viveram. Assim, sabem como os outros agiram e reagirão em determinadas situações e podem então prever com grande exatidão como nós vamos agir em circunstâncias parecidas. Apesar de terem vontade, os anjos são, como todas as criaturas, sujeitas à vontade de Deus. Os anjos bons são enviados por Deus para ajudar os crentes. Hebreus capítulo 1, versículo 14. A seguir, algumas atividades que a Bíblia atribui aos anjos. Eles louvam a Deus. Salmos 148, versículos 1 e 2. Isaías capítulo 6, versículo 3. Eles adoram a Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 6. E Apocalipse capítulo 5, versículos de 8 a 13. Eles se regozijam nos feitos de Deus. Jó capítulo 38, versículos 6 e 7. Eles servem a Deus. Salmos 103, versículo 20. E Apocalipse capítulo 22, versículo 9. Eles se apresentam perante Deus. Jó capítulo 1, versículo 6. E Jó capítulo 2, versículo 1. Eles são instrumentos dos julgamentos de Deus. Apocalipse capítulo 7, versículo 1 e Apocalipse capítulo 8, versículo 2. Eles trazem respostas às orações. Atos capítulo 12, versículos de 5 a 10. Eles ajudam a ganhar pessoas para Cristo. Atos capítulo 8, versículo 26 e Atos capítulo 10, versículo 3. Eles observam a ordem cristã, obra e sofrimento. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10, Efésios capítulo 3, versículo 10 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Eles dão encorajamento em tempos de perigo. Atos capítulo 27, versículos 23 e 24. Eles cuidam dos justos no momento da morte. Lucas capítulo 16, versículo 22. Os anjos são de uma ordem completamente diferente da dos humanos. Os seres humanos não se tornam anjos após a morte. Os anjos nunca se tornam e nunca foram seres humanos. Deus criou os anjos da mesma forma que criou a humanidade. Em nenhum lugar, a Bíblia afirma que os anjos foram criados à imagem e semelhança de Deus, como foram os humanos. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Os anjos são seres espirituais que podem, até certo ponto, assumir forma humana. Os humanos são basicamente seres físicos, mas com um aspecto espiritual. A maior coisa que podemos aprender dos anjos é sua obediência instantânea e sem questionamentos às ordens de Deus.